Fala galera conectada aqui no GeoBrasil, professor Rodrigo Rodrigues e você está aqui no canal GeoBrasil, tá? Aquele projeto que leva um conteúdo que você precisa de um jeito divertido e diferente de aprender. Pessoal, o assunto hoje circula aqui, ó, dentre as análises das pirâmides etárias, tá? É um grande assunto aí presente dentro de estudo populacional, dentro da demografia, beleza? Então, a proposta de hoje é interpretar, analisar, ver como funciona toda uma pirâmide etária e depois fazer uma interpretação e uma análise do que nós conseguimos extrair de informação dentro de uma pirâmide etária. Tá? Então a pirâmide etária, esse nomezinho etário, ela vai dividir para a gente em faixas de idade, beleza? Então já quero começar a apresentar para vocês essa nossa estrutura de pirâmide. Pessoal, a pirâmide etária nós iremos dividir em 3 partes, tá? Para começar a facilitar a nossa compreensão. Nós iremos ter aqui abaixo a base da pirâmide. O seu comprimento aqui na área mais central será o corpo da pirâmide e a sua faixa aí, ó, mais acima, já está aqui o nomezinho, ó, será o topo da pirâmide. A pirâmide etária, ela também vai dividir, além de idade, ela também vai dividir para a gente aqui, ó, o sexo. Então, geralmente, né, uma pirâmide ela se apresenta ao lado direito o sexo feminino e ao lado esquerdo o sexo masculino. Outra informação fundamental para você analisar uma pirâmide de forma correta. Quanto mais larga for alguma faixa etária, significa que eu tenho um número maior de habitantes. E quanto mais estreito, significa que eu tenho um número menor de habitantes, tá? Então aqui na nossa primeira pirâmide, exemplo básico, eu tenho aqui, ó, uma base muito larga. Então significa que eu tenho um grande número de jovens. Em contrapartida, o meu topo ele é bem estreito. Então significa que eu tenho um número menor de idosos. Nasce isso de pessoas e envelhece essa quantidade de pessoas. Nessa pirâmide nós conseguimos extrair outras informações também. Ou seja, o que está acontecendo com a população daquele país que a natalidade é enorme e a expectativa de vida é tão baixa. Nós devemos investigar e também chegar à conclusão e desenvolver políticas públicas para melhorar a condição de vida de uma população que apresenta essa pirâmide, tá? Então vem comigo, ó. A base, galera, ela é composta por jovens e jovens. Nós iremos taxar aqui entre 0 a 19 anos. O nosso corpo da pirâmide tem presença de adultos. Os adultos dentro da pirâmide etária está na faixa de 20 a 59 anos, tá? E aqui, ó, no nosso topo, né, no cume aí da nossa pirâmide, nós temos os idosos. Os idosos apresentando a faixa etária com mais de 60 anos. Beleza? Pessoal, vindo para esse ladinho aqui, nós temos aí os comparativos entre as pirâmides etárias. Eu vou pegar uma canetinha aqui, ó, para a gente começar a fazer algumas observações e anotações básicas. Então eu coloquei aqui para você a pirâmide de letra A e aqui ao lado a pirâmide de letra B. Percebe que a disposição da faixa etária na pirâmide A é muito diferente da disposição etária da pirâmide B. Beleza? Então, olha as informações que eu já extraí aqui para você, tá? Daqui a pouco eu preencho essa setinha aqui, ó. Vou até colocar uma canetinha vermelha para dar um destaque, tá? Então, olha só. Pirâmide A. Nós temos uma elevada taxa de natalidade. Professor Rodrigo, como você consegue interpretar que nós temos uma elevada taxa de natalidade? Lembra que a sua base, ela não é larga? Base larga significa que eu tenho um número maior de pessoas. No caso aqui, eu tenho um grande número de jovens, simbolizando uma elevada taxa de natalidade. Na nossa aula anterior, se você procurar no nosso canal, você vai achar esses principais conceitos que eu estou comentando nessa aula. Então fica ligado, tá? Seguindo aqui, ó, elevada taxa de natalidade. Entretanto, essa galera aqui que vem a nascer, ela não consegue envelhecer. Esse quantitativo não consegue chegar ao topo da minha pirâmide. Logo, eu também posso analisar que a pirâmide disponível aqui pra gente também apresenta uma elevada taxa de mortalidade. Pessoal, se eu tenho elevada taxa de natalidade e eu também tenho elevada taxa de mortalidade, nós percebemos que esse crescimento vegetativo, lembrando, crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. Então, se a natalidade é alta e a mortalidade também, percebe que essa diferença ela é pequena. Então, eu vou falar que nessa condição de pirâmide etária,
esse país, que daqui a pouco a gente pode até dar um exemplo, ele apresenta um crescimento vegetativo ainda mediano. Aqui eu não posso falar que eu tenho um momento de explosão demográfica, porque a minha natalidade, apesar de ser alta, eu também tenho uma mortalidade meio elevada, dificultando o crescimento da população. O saldo é positivo, a população cresce, mas não de maneira aí bem desenvolvida ou bem acelerada, podemos dizer assim. Legal? Então, essa pirâmide, ela é típica de um país, vou colocar aqui para você, me acompanha, ó, subdesenvolvido. Ela é típica de um país subdesenvolvido, onde esse país apresenta a população majoritariamente o quê? Rural. População rural é uma tendência a ter o maior número de pessoas que nascem. Lembre que filho significa mão de obra no campo. Em contrapartida, nós ainda não temos aqui um grande acesso às questões sanitárias, né? O saneamento básico aqui nessa condição, ele ainda não é muito bem estabelecido, ele ainda não é muito bem desenvolvido. Então nós temos aqui, além de saneamento básico, a dificuldade de acesso à questão hospitalar. Nós temos aqui a proliferação de algumas doenças no meio rural. Então essas questões fazem com que a nossa natalidade vá crescer. Beleza ou não? Exemplo, nessa estrutura aqui, essa dificuldade no acesso, principalmente à rede médico-hospitalar, faz com que a população venha a falecer com coisas, hoje em dia, né, no século XXI, questões básicas. Então você imagina a população vendo a falecer por tuberculose, por febre amarela, por malária, tá? Ou seja, doenças que hoje no século XXI nós sabemos que nós conseguimos tratar e ter cura. Então na população nessa estrutura aqui ainda tem dificuldade. Legal? Fazendo ainda a análise da pirâmide A, quais seriam as medidas políticas, as políticas públicas que nós poderíamos atrelar nessa pirâmide etária? O que seria aqui emergencial? Bom, na área da saúde, nós podemos falar de um melhor desenvolvimento na rede médico-hospitalar. E se eu tenho aqui na área da saúde a minha base com grande problema de envelhecimento, eu poderia dar uma atenção melhor na área da pediatria, legal? Então, ó, na área da educação, óbvio, se eu tenho um grande número de jovens, então eu tenho que dar uma área especial, né, uma atenção maior na questão da educação básica, tá? E aí, além da educação básica, nós poderemos também pensar em creches, né? Ou seja, a educação infantil, tá? O ensino fundamental, o ensino médio, colocar esse jovem dentro de escola, aumentando a taxa de escolarização, também propiciando uma melhor qualidade de vida somado à questão da saúde, beleza? Então, o meu país subdesenvolvido está aqui para você. Seguindo a análise aqui da pirâmide B, nós temos aqui, ó, uma baixa taxa de natalidade, ou seja, a nossa base, que tem um grande número de jovens na letra A, na pirâmide A, aqui nessa segunda pirâmide, ela já vem encurtando. Então, se vai ficando curto, eu tenho menor número de pessoas, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. A minha base, ela está cada vez mais estreita, significa que eu tenho um número menor de jovens. O meu corpo, que tem uma composição de adultos, eu tenho, ó, um pouquinho mais largo, não é isso? Ou seja, uma maior presença de número de adultos. E olha a população na melhor idade, né? Olhem os idosos, galera, bem largo o meu topo. Então, significa que eu tenho uma boa qualidade de vida, vive-se bastante. O que eu consigo extrair de informação da pirâmide B? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho uma baixa natalidade, não é isso? A média aqui, nós poderíamos falar aqui, um filho ou nenhum filho, tá? É tipicamente de um país desenvolvido. Então aqui, ó, país desenvolvido, legal? Abreviando aqui rapidinho. Baixa taxa de natalidade, já expliquei. Baixa taxa de mortalidade também. Então, se eu estou falando de um país desenvolvido, eu estou falando de uma população predominantemente onde? No espaço urbano. A população, ela vive na cidade. Galera, a cidade, ela vai influenciar diretamente na natalidade e mortalidade, tá? Pensa na questão de natalidade. Por que tem esse recuo da natalidade quando a população vive no espaço urbano? Primeiramente, elevado custo de vida. Então, se teu avô, né, ou algum parente que você tem conhecimento que viveu no meio rural, teve um grande número de filhos, o custo de vida no campo não é o mesmo da cidade. Então esse elevado custo de vida faz com que a população tenda a ter um número menor de filhos.
Além disso, tá? Nós temos aí o planejamento familiar, nós temos também a difusão de métodos contraceptivos, o melhor acesso a preservativo, anticoncepcional, né? As pílulas do dia seguinte e assim por diante, legal? Uma outra questão muito importante e fundamental é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Beleza? O movimento aí feminista e o movimento de mulher entrando no mercado de trabalho, mulher disputando vaga em universidade, aquela frase, né, muito boa de falar, o lugar de mulher onde ela quiser. Esse movimento feminista e toda essa evolução aí da nossa sociedade enquanto século XXI também contribui para um declínio da taxa de natalidade. Então agora há uma preparação melhor. Se a mulher ela entra no período de gestação, ela tem que se afastar durante um período das funções trabalhistas. Se ela estiver estudando, ela tem que se afastar em um determinado período da vida dessas questões educacionais. Ou seja, a família começa a se planejar para ter um filho cada vez mais tarde. Isso é uma tendência dos países desenvolvidos. Beleza? O nosso crescimento vegetativo, pessoal, ele é muito baixo. Em alguns países podendo chegar até taxas negativas, ou seja, ao invés daquela população crescer, aquela população já passa a recuar. Legal? Não esquece disso, fundamental. Então, um país desenvolvido, ele tem um crescimento vegetativo baixo e por muitas vezes podendo chegar até crescimento, olha só, até estranho, né? Mas o crescimento vegetativo negativo. A população não consegue mais repor a sua taxa e ela tende a diminuir. Alguns países da Europa já vivenciam esse momento de recuo populacional. Falando em Europa, eu quero dar um destaque. Então, aqui, ó, seria um continente, tá? O europeu, e aqui nós podemos falar do continente africano. Legal para você? Pessoal, aquela análise final. Eu não falei de saúde na pirâmide A e educação na pirâmide A, agora nós iremos também falar de saúde e educação na pirâmide B. Então observe o seguinte, a pirâmide A, eu já falei, saúde e educação, agora a pirâmide B, saúde. Qual seria a área prioritária aqui para a gente fazer um investimento na saúde? Olha para cá, ó, principalmente os idosos, né? Então, enquanto na pirâmide A nós falamos de área de desenvolvimento de pediatria, na pirâmide B nós podemos falar na área de desenvolvimento de geriatria, né? Cuidar dos nossos idosos naquela nossa melhor idade, não é isso? Além disso, educação, Rodrigo, é uma necessidade iminente investir em questões que envolvem educação básica. A gente tem que manter esse investimento, isso é óbvio. Mas qual seria a prioridade nesse dado momento? Seria investir na questão da população de adultos. Então, criar empregos, criar cursos preparatórios, cursos técnicos, criar vagas em universidades. A ideia aqui é qualificar a sua população adulta, beleza? Para essa população ter uma qualidade de vida melhor, cada vez melhor, né? Somando tanto as questões que envolvem a saúde quanto a educação. Pessoal, por hoje é só. Eu peço para você, dá um like aqui no canal GeoBrasil, espalha para todo mundo. O GeoBrasil agora faz parte aqui do YouTube, tá? Não esquece de inscrever nesse canal aqui, me fala seu comentário. Eu também estou presente aqui, ó, no Instagram, Professor Rodrigo Rodrigues, levando aquele conteúdo que você precisa, de um jeito diferente, irreverente, divertido de aprender. Eu fico por aqui, um forte abraço.